Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Shema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Shema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua Rádio Shema, todos os dias. Eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Nós estamos falando esses últimos dias sobre a vida de um missionário no campo, sobre os seus conflitos, sobre as suas motivações, algumas características que definem um missionário. Eu iniciei, volto a repetir, a importância da igreja que ora e intercede pelo missionário. Ontem eu falei sobre o missionário deve andar sobre uma palavra direcionada por Deus sobre a vida dele. E eu tenho essa palavra que desde quando Deus me convidou, me chamou a estar em missões de tempo integral, eu caminho sobre essa palavra. Às vezes quando estou naqueles conflitos como ser humano, conflitos como um pai, como um esposo, como um membro de uma igreja, um conflito de um cidadão de uma sociedade, eu volto para me lembrar daquela palavra na qual estou caminhando, para que eu não perda o foco e nenhum propósito. Então, o missionário, ele deve andar sobre uma palavra, mas uma das coisas que caracteriza um missionário é aquilo que ele visualiza, as coisas que ele visualiza. O missionário ele deve ser visionário. Uma das características de um missionário é visão. Ele deve ser visionário. E a outra característica que define um missionário é se ele é uma pessoa intencional, ou seja, ele desenvolve ambiente no propósito de compartilhar, de sinalizar e aplicar o reino de Deus naquele ambiente que ele está. É estratégia, é projetos, é ideias. Então o missionário deve ser visionário e deve ser intencional. Um dos maiores exemplos que a gente tem como missionário visionário e intencional é Paulo. Paulo é um dos maiores exemplos que a gente tem como missionário intencional. É impressionante quando a gente estuda as cartas de Paulo, quando a gente consegue ali desmiuçar aqueles detalhes e desenvolve alguma exegese nessas cartas. A gente vai perceber o quanto que Paulo foi intencional para cada situação dele. Paulo ele fazia questão de estar ali pregando o evangelho de Jesus em lugares na qual ele ia ser punido, para justamente ele poder alcançar algumas regiões da sociedade, algumas áreas da sociedade, onde qualquer outro evangelista talvez não poderia alcançar. Paulo pregou para reis, Paulo pregou para prisioneiro, Paulo pregou para porteiro, Paulo pregou na rua. Paulo foi extremamente intencional e estratégico. Tem uma das cartas revela que Paulo fez questão de ir para Roma. Eu preciso ir para Roma porque é o meu direito, eu preciso ser julgado lá. Isso foi num processo que Paulo estava para ser julgado, mas Paulo tinha outras intenções ali. Paulo não estava atrás da liberdade dele física, não. Paulo estava atrás de criar um ambiente intencional, porque ele tinha visão, ele queria alcançar as outras camadas sociais, ele queria alcançar outras classes sociais. Por isso que Paulo foi para gentios, por isso que Deus viu em Paulo uma ferramenta, uma pessoa estratégica, uma pessoa visionária. Paulo, quando era Saulo ainda, quando estava perseguindo ainda os judeus, aqueles que se convertiam ao cristianismo, Paulo ele estava sempre procurando ideias. Por isso que ele teve a ideia de ir para Damasco, porque ele sabia que de lá poderia crescer o cristianismo em Damasco. E ele, como um judeu, aquele judeu bem religioso, e era Saulo ainda, foi aonde ele foi encaminhado para Damasco. Naquele caminho teve encontro com Jesus. Então Paulo é um dos maiores missionários e estrategistas que a gente conhece e visionário. Nós aprendemos muito com Paulo no que se diz respeito à visão, ser visionário e ser intencional.
Então o apóstolo Paulo ele nos traz muito direção sobre isso, ele nos dá muito ensinamento. Então o missionário deve ser intencional e deve ter uma visão, no caso é um visionário. Normalmente eu vejo alguns amigos em missões, muitas vezes bem intencionado, fazendo coisas ali extraordinárias para Jesus, mas Deus está sempre nos convidando a ser mais, muito mais. Por exemplo, hoje no Brasil, a gente está como missionários no Brasil, a gente está com estratégias de alcançar as camadas sociais. E no Brasil, a gente tem 7 áreas sociais, 7 camadas sociais que regem a sociedade. Então, nós estamos nos organizando, na verdade, há décadas já estamos nos organizando para alcançar todas as camadas sociais. Normalmente o missionário era apenas aquele que pegava a mochila e ia para onde Deus direcionava, outros pegavam a mochila e ia onde achava melhor, mas essa era a característica do missionário, aquele que renunciou tudo e foi-se embora. Mas não, hoje a gente tem trazido outra perspectiva de um missionário, outra característica de um missionário, mas o que não pode faltar é que ele deve ser visionário e intencional. Nós da Jocum Cidade, nós trabalhamos com os bivocacionados. A gente tem uma intenção de trabalhar com aquelas pessoas e já desenvolve uma profissão naquela área que ela gosta, na qual ela está inserida, e através dessa profissão ela entender que ela tem um chamado missionário também para aquilo. Então, isso é ser estratégico. Nós da Jocum Cidade estamos trabalhando hoje assim, mas há anos, há décadas, tem outras instituições também dentro de Jocum que já trabalham com os bivocacionados. Então, ser visionário, ter uma visão ampla das coisas, porque o missionário é pioneiro, ele está no meio de um bocado de mato, uma selva perdida, mas ali já contempla um ambiente para se pregar o evangelho, a construção de uma igreja. Se tiver 2, 3, suponhando 2, 3 pessoas ali, já é um motivo para iniciar ali um projeto grande. Então o missionário ele é pioneiro, porque ele é visionário. A gente conhece tantas histórias lindas de pioneirismo através de missionários que hoje surgiu nações, hoje são nações grandes. Os Estados Unidos é um desses. Estados Unidos veio dos puritanos, quando saiu da Inglaterra ali, missionários puritanos que foram para os Estados Unidos e ali iniciaram aquela nação. Então o missionário ele é visionário, mas também ele é intencional, é estrategista. Amém? Então essas são uma das características de um missionário: ser visionário e ser intencional. Então aí fica aqui mais uma ideia sobre a vida do missionário, o que é o missionário, como ele pensa, o que ele faz, os seus conflitos, como é ele no campo. Nós vamos estar durante esses dias falando mais e mais sobre isso. Amém? Graça e paz, até amanhã. Continua conosco aqui na sua Rádio Shema, todos os dias com você, com grandes louvores para glorificar o nome do Senhor Jesus e palavras direcionadas do coração de Deus para nossas vidas. Amém? Graça e paz, até amanhã no Momento Missionário. Jamais vou me calar, eu tenho chamado.